Eu acho que falar sobre a vida é algo que a gente precisa cada vez mais em um mundo tão artificial, imerso em tanta informação falsa, em tantas fantasias, tantas ficções. Falar sobre vida é resistir ao próprio capitalismo, porque o capitalismo é antivida. À medida em que artificializa as narrativas sobre o mundo, nas mídias digitais, nas mídias hegemônicas. Falar sobre vida é falar sobre a verdade. A verdade não são fatos que se contam num jornal ou que se lê num texto. A verdade é o presencial, é o experimental, que você experimenta no seu dia a dia. Tá ligado ao que é divino, ao que é orgânico, sabe? Então se você vê, se você experiencia, para você é uma verdade, para você é a sua realidade. E a realidade é que tá todo mundo sendo massacrado por esse sistema. A partir do momento que você perde grande parte da sua vida para um trabalho que não paga suas contas. Então, se eu trabalho até mais do que os meus pais e não consigo pagar minhas contas tal como eles pagavam, tem alguma coisa errada aí. Se eu não consigo ter um terreno de forma viável e possível de se ter e se pagar em uma geração, assim como nossos pais tiveram esse acesso, essa possibilidade, então tem alguma coisa errada aí, sabe? E essa coisa que tá errada não é simplesmente culpa da pessoa que não trabalha o suficiente ou que não se esforça o suficiente. É um problema estrutural que vai afogando as nossas contas dia após dia. Então eu não tenho um controle sobre isso, eu não tenho um controle sobre o aumento dos preços, mas ele acontece de forma que vai apertando aos poucos o financeiro do trabalhador, sabe? O problema é que as pessoas elas não têm voz ativa para se organizar, bater o pé e se manifestar contra isso. Logo o sistema ele vai cada vez mais tomando um espaço que é pago não somente com trabalho, mas é pago por vida. E nisso a gente vai ficando cada vez mais cansado, e nisso a gente vai se perdendo cada vez mais em rotinas exaustivas, tendo 2, 3 empregos e vivendo cada vez mais estressado, e do estresse você vai buscar uma fuga nas redes sociais, sabe? Ao mesmo tempo que essa mesma rede social, ela lhe retroalimenta com uma vida de performance, uma vida irreal, uma vida que é artificial por meio dos vídeos fakeados, das trends montadas, sabe? E nisso, uma galera ganha dinheiro reproduzindo valores que não são viáveis à vida, que não gera construção, mas que gera alienação. E nessa alienação você se desgasta tentando buscar um padrão que é inalcançável para você, porque você não consegue compreender a corrente que você segura no pescoço. Que o sistema tem controle sobre você, por mais que você se ache livre, entre aspas, mas você é condicionado a uma unidade monetária que impede de você viajar quando você quiser. Parece que a gente é condicionado a sempre viver por desejos, porque desses desejos artificiais não faz você enxergar algo real, mas uma projeção feita a partir do marketing para que você veja que você precisa, entre aspas, quando na verdade você não precisa. Sabe? E nisso que você deseja, você esquece o que de fato é essencial para você. Você deixa de conviver com sua família para trabalhar o suficiente para poder ter aquele padrão de vida que você almejava ou desejou a partir de um post no Instagram ou a partir de um influencer que tenha tal vida. E assim a gente vai reproduzindo a falsidade do capitalismo, que são vidas de luxo, vidas instagramáveis, vidas que se atrelam a marcas, vidas que monetiza tudo, mas que não sabe o valor da vida, não sabe o que é um valor de uma comunidade, não sabe o valor de um ser humano, aquele ser humano que você não deu nada por ele, passou na calçada e que tem muito para contar, porém o sistema não deixa ele falar, porque ele tá condicionado a uma classe da qual você tem medo. Se você mora no condomínio e passa por essa pessoa na rua, provavelmente você vai ter medo, porque o capitalismo nos condicionou a pensar que se ele é pobre, ele pode me assaltar, ele pode ser invejoso, ele pode querer o que é meu. Então eu já venho e levanto aquelas muralhas. Mas a influência que lhe vende o jogo do tigrinho, você fecha os olhos e acredita, sabe? Como é doido. Você cai na onda. Agora,
pobre coitado que tá ali na calçada, às vezes só esperando um bom dia, uma boa tarde, uma palavra, um conforto, um consolo, você não dá moral. Enquanto aquele político lá, você levanta a bandeira, você pede por anistia. E nisso as pessoas elas vão se perdendo do cotidiano, as pessoas vão se perdendo do real, vão deixando de viver a comunidade em que vivem, né? De conversar entre si no elevador, de conversar entre si na calçada, e vão se desassociando cada vez mais do real, buscando em suas referências não mais o que é cotidiano, mas buscando em suas referências outras realidades, muitas inventadas e performatizadas numa rede social, que não condiz com a sua realidade. Então é uma crise também de referência. Você se associar a um bilionário, achando que um dia vai ser um bilionário, é uma problemática grave de alienação sistemática. Você achar que vai ter os carros de luxo, você achar que vai ter o dinheiro em abundância, os iates, as lanchas, as vidas cinematográficas, é pura alienação. Então não tem lógica, sabe? Essas pessoas elas reproduzem um estilo de vida na qual a casa, por ser mansão, já não se chama lar, porque ela não tem a vivência íntima com a casa. É tanto espaço. Pra que tanto espaço, sabe? Não sei. Sabe? Não tem coisa melhor de você ter tudo, todo o controle em poucas coisas, porém ter uma vida cheia de vida, sabe? Cheia de felicidade, paz. Talvez você numa mansão gigantesca, você se perca. É por isso que a gente tem que falar sobre vida. Porque quando a gente está alinhado com o diálogo da vida, do que de fato é vida, e desassocia a vida à matéria, desassocia a vida ao luxo, e centraliza esse conceito de vida, essa palavra vida, ao que é essencial, ao que é divino, ao que é gratuito, a gente entende que não é sobre trabalhos exaustivos a vida, não é sobre aguentar estresses diários, sabe? É sobre ter paz, felicidade e focar em quem está próximo, focar na sua família, nos seus filhos, nos seus pais, ter como referência aquele amigo de bairro, ou seu próprio pai, a sua própria mãe, seu familiar, ter como referência pessoas que você vê, gosta, ama e admira, e não performance de Instagram, perfis instagramáveis, vídeos monetizados e patrocinados. Não, a vida é sobre pessoas reais que você tromba na rua e diz um bom dia, e diz boa tarde, e diz uma boa noite, sabe? Elas não precisam de perfis verificados, estão ali, carne e osso. E essas pessoas vão ser as que estarão com você quando tudo estiver dando errado. É difícil a gente entender, na verdade, essa malha invisível de pessoas que participam no nosso cotidiano. Seja a faxineira do condomínio, seja a motorista do Uber. Todas essas pessoas têm um contexto. E todas essas pessoas que cruzam com você no seu dia a dia, elas participam de uma cadeia que lhe dá apoio, que lhe dá suporte. É por isso que quando algum radical acontece, o seu carro quebra no meio da estrada, ou de repente, sei lá, você passa mal em alguma viagem, você sempre vai ter esse suporte humano, porque são as pessoas reais que fazem a vida acontecer, sabe? São as ações reais e não as ações montadas, fakeadas ou ensaiadas para uma câmera. E eu acho que é isso. A gente tem que reproduzir o valor à vida, o valor ao que é gratuito, para que essas pessoas elas saiam de uma rede social falsa e retome ao que é real. Passeie mais nos parques, ande mais pelas praças, visite mais os seus amigos, os seus próximos. Consuma vídeos, conteúdos com um caráter mais humano, que reforça essa ideia de que a vida ela não está nas redes sociais, e faça com que as pessoas elas consigam parar e enxergar que a vida já está acontecendo, ela acontece agora, ela não é um desejo do futuro, ela não é uma promessa, ela simplesmente está acontecendo. Você pode até não ter a vida que você queria ter quando você se baseia ou quando você se referencia àquele artista famoso. Esse não é o ideal, mas você pode ter uma vida confortável, uma vida feliz, uma vida
com paz e tranquilidade, mesmo com poucos recursos, porque independente da quantidade ou do valor do que você tenha em mãos, a vida sempre vai ser gratuita.